Tudo que se extingue não é real. Todas as formas, mesmo de deuses e deusas, têm um início e um fim. O que nasce e morre é mental, associado ao processo do pensamento. Tudo que é associado à mente está fadado a mudar, porque existe no tempo. A única verdade imutável é aquela que permanece sempre, o substrato da mente e do intelecto. Isso é o Atman, o Eu superior, o estado supremo da existência. Os pensamentos que constituem a mente são inertes. Na realidade, eles derivam seu poder do Atman. Nossos pensamentos são nossa própria criação. Nós os tornamos reais, cooperando com eles. Se retirarmos nosso apoio, eles se dissolverão. Observe atentamente os pensamentos, sem rotulá-los, e você verá que gradualmente desaparecerão. A mente vem acumulando pensamentos e desejos há muito tempo, através dos diferentes corpos nos quais nascemos. Todas essas emoções estão enterradas profundamente em nosso interior. O que você vê ou experimenta na superfície da mente é somente uma pequena parcela das camadas ocultas adormecidas internamente. Quando se tenta aquietar a mente através da meditação, esses pensamentos lentamente vêm à superfície. É como procurar limpar um piso que ficou sem ser lavado por um longo período de tempo. Quando começamos o processo de limpeza, quanto mais lavamos, mais sujeira aflora, porque o chão vinha acumulando sujeira há anos. De maneira similar, no caso da mente, nunca antes demos atenção aos diversos pensamentos que passam por ela. Só temos consciência do que é superficial. Porém, abaixo da superfície há incontáveis camadas de pensamentos e emoções. Assim, como mais sujeira vem à tona no processo de limpeza do piso, mais pensamentos tornam-se evidentes à medida que a meditação se aprofunda. Continue limpando, e eles desaparecerão. Uma nuvem não pode ser chamada de ilusória. Ela tem um propósito. Fornece sombra. A sombra não existe sem a árvore, mas a árvore existe mesmo sem a sombra. Logo,
A sombra não é nem real e nem ilusória, e isso é Maya. A mente ou o ego não é nem real e nem ilusória. Entretanto, a existência do Atman não depende de nenhuma forma do ego. Por exemplo, um homem e seu filho estão andando debaixo de muito calor. Para se proteger, o menino anda logo atrás do pai, e a sombra o protege. Uma sombra não pode ser chamada de ilusória, mas também não é real. Contudo, ela tem um propósito. Da mesma maneira, embora o ego não seja nem real e nem ilusório, ele tem uma função: lembrar-nos da verdade suprema, o Atman, que é o substrato do ego. Assim como a sombra, nem o mundo e nem o ego podem existir sem o Atman. O Atman fornece suporte e sustenta toda a existência. Da mesma maneira que o ego é ilusório, o processo de transcender o ego também o é. Até o termo desenvolvimento está errado, já que o eu superior não precisa de desenvolvimento. Aquilo que permanece sempre como é, em todos os 3 períodos de tempo, não precisa passar por nenhum ou qualquer processo. Todas as explicações acabam levando a perceber que são sem sentido. No final, você entende que nada mais existia além do Atman e que, na verdade, não houve processo algum. Por exemplo, suponha que há uma fonte de água divina no meio de uma densa floresta. Um dia você a descobre, bebe a água e ganha a imortalidade. A fonte sempre esteve ali, mas você não sabia. De repente você se deu conta dela, percebeu sua existência. O mesmo acontece com a fonte interior de Pura Shakti. Quando sua busca e desejo de conhecer o eu superior cresce, uma revelação acontece e você entra em contato com aquela fonte. Uma vez que aquela conexão é estabelecida, você também entende que nunca esteve desconectado dela. O universo tem uma imensa riqueza escondida em seu interior. Pedras preciosas, poções mágicas, remédios que curam qualquer doença, informações valiosas, métodos para solucionar o mistério do universo e daí por diante. O que os cientistas do passado, presente e futuro podem descobrir é só uma infinitésima parte do que o universo carrega em si. Nada é novo. Todas as invenções nada mais são do que um processo de remoção de capas. Igualmente, a verdade suprema permanece lá no fundo de nós mesmos, embora encoberta. O processo de descoberta é conhecido como sadhana. Assim, do ponto de vista do indivíduo, há um processo de desenvolvimento e, consequentemente, uma transcendência. A transcendência só acontece quando nós atingimos maturidade e compreensão suficientes. Ela vem com as práticas espirituais e com a vivência de diferentes experiências e situações. Isto nos ajuda a deixar de lado nossas noções equivocadas e ir além.
Se você ficar um pouco mais atento, entenderá que abandonar e superar coisas menores, desejos insignificantes e apegos são experiências comuns no nosso dia a dia. A mente é Maya. A incapacidade da mente de conceber o mundo como impermanente e imutável é conhecida como Maya. O mundo objetivo é Maya, porque é uma projeção da mente. Aquilo que nos impede de enxergar esta realidade é Maya. Um leão feito de sândalo é real para uma criança, mas para um adulto é apenas um pedaço de sândalo. Para a criança, a madeira não se faz visível, revelando apenas o leão. Os pais também podem apreciar esse leão, mas sabem que não é real. Para eles, a madeira é real e não o leão. Da mesma maneira, para uma alma realizada, todo o universo nada mais é que a essência, a madeira que inclui tudo, o Brahman absoluto ou a consciência. Apegue-se e desapegue-se conforme a sua vontade. Haja, depois desapegue-se e siga adiante. Haja novamente, desapegue-se e avance. Bagagem extra tornará sua viagem incômoda. Da mesma maneira, a bagagem extra de sonhos, desejos e apegos indiscriminados farão a viagem de sua vida extremamente deprimente. O ego é uma ilusão. O ego é fictício. Ele é o problema em você. Quando fortalecemos nosso ego, temos ganhos mundanos imediatos e precisos. Já quando perdemos nosso ego, a experiência não é tão precisa e imediata. Por isso, a fé é tão importante no caminho para o verdadeiro ser. Para que tudo funcione corretamente e produza o resultado certo, deve-se estabelecer o contato correto e utilizar fontes corretas. No que diz respeito à espiritualidade, o ponto de contato com a fonte está em seu interior. Toque neste ponto e terá uma experiência precisa e imediata. Se você realmente quiser buscar a ajuda de Deus para descobrir o seu verdadeiro ser, você não precisa ter medo de perder o seu ego. O ego é somente uma pequena chama. O ego é uma chama muito pequena que pode ser apagada a qualquer momento. Tudo aquilo que você acumula, nome, fama, dinheiro, poder, posição, é combustível para nada além da pequena chama do ego. Ela pode ser extinta a qualquer momento. Até mesmo o corpo e a mente são partes do ego. Todos eles são efêmeros por natureza. Logo, eles também fazem parte desta chama insignificante.
As coisas são importantes para um ser humano normal, o que não significa que elas sejam permanentes. São triviais porque são efêmeras. Você pode perdê-las a qualquer momento. O tempo as tomará de você sem aviso prévio. Usá-las e desfrutá-las está correto. Mas considerá-las permanentes é uma falsa percepção. Em outras palavras, compreenda-as como algo passageiro e não se sinta orgulhoso delas. A coisa mais importante da vida é construir a sua conexão interna com o permanente e inalterável, Deus. Deus é a fonte, o verdadeiro centro de nossa vida e existência. Tudo o mais é periferia. A verdadeira autoajuda só acontece quando você estabelece sua conexão com Deus, o verdadeiro centro, e não com a periferia. Ao extinguir a chama do ego, você perderá sua identidade como um indivíduo pequeno e limitado. Não obstante, isto não é absolutamente nada comparado ao que você ganha com esta aparente perda. Quando você perde a sua identidade como um ser pequeno e limitado, você também se torna um, com o maior dos maiores, o universo, a consciência incondicional. Perder a sua identidade pode parecer uma experiência assustadora, porém, é só a perda do pequeno eu. Nosso verdadeiro ser nunca poderá ser perdido. Parece assustador porque você está muito identificado com o ego. Quanto maior o ego, mais assustado e vulnerável você fica. A verdadeira consciência se dá quando você compreende que tudo o que a mente projeta carece de sentido. Embora pareça que a mente está enxergando, o verdadeiro observador é o Atman. As tendências acumuladas que incluem a mente são como um par de óculos. Todas as pessoas estão usando óculos coloridos diferentes. Dependendo da cor de seus óculos, nós vemos ou julgamos o mundo de uma maneira correspondente. Por trás desses óculos, o Atman permanece imóvel, como uma testemunha, simplesmente iluminando todas as coisas com sua presença. Entretanto, nós confundimos a mente com o Atman. Nós não poderemos ver o sol se estivermos atrás de uma árvore. Isso significa que uma árvore é capaz de esconder o sol? Não. Simplesmente mostra as limitações de nossa visão. A ideia de que a mente pode esconder o Atman é parecida. Supere o ego e a mente. A mente é apenas um instrumento que nunca escuta o que é falado, somente o que quer ouvir. Assim, por meio de uma série de cortes, edições, colagens,
ela executa uma cirurgia no que é ouvido. Nesse processo, a mente retira algumas coisas do original e acrescenta outras. Interpreta, pole, até que finalmente o original se ajuste a você. Desta forma, você se convence do que foi real o que disseram. Entretanto, é necessário uma coragem extraordinária para encarar a morte do ego. Por isso, somente poucos estão capacitados a fazê-lo. Deixar o ego morrer é como bater na porta da morte. Mas, se você tiver coragem e determinação para bater na porta da morte, descobrirá que ela não existe. Porque até mesmo a morte, ou a morte do ego, é uma ilusão.